Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 224, capítulo 15, a Gênese. Eu já havia dito que retornaríamos no próximo dia para as gravações, mas terminamos aqui, a respeito do o paralítico da piscina. E tem um outro tema aqui que é maravilhoso. E eu não sei, sabe? Eu não consegui me conter. E eu pensei comigo, eu vou gravar mais um vídeo a respeito desse tema aqui. Nem que no próximo dia eu tenha que dar sequência, porque o tema ele é um pouquinho longo. Mas olha só para você ver que tema maravilhoso, que chama-se cego de nascença. O cego de nascença é aquele que nasce cego. Nasceu cego. Pronto. Então, isso é descrito, na Bíblia por São João. Olha só para você ver, o apóstolo João. Então, para você ver que está na Bíblia. Por isso que o tema, os milagres do Evangelho. Então, Kardec está tentando mostrar que esses milagres não são milagres. Esses milagres não existe nada de sobrenatural. Não existe nada de maravilhoso e de miraculoso. Kardec está tentando nos mostrar que tudo que eles classificaram e classificam como milagre é falta de conhecimento da natureza de Deus, Porque aquele que tem conhecimento da natureza de Deus, ele não tem esses fatos como milagre, e sim como fenômeno natural das leis do Criador. Então vamos para o caso do cego de nascença. Olha para você ver que sabedoria. Às vezes a gente pensa uma coisa e é outra. Olha aqui, ó. Na questão de número 24. Ao passar, viu Jesus um homem que era cego desde que nascera. Então, Jesus, ao passar em determinado lugar, naquela época, ele viu, Ele viu um homem que era cego desde que nascera. Nasceu cego. Pronto. Porque hoje em dia tem aqueles com catarata, que tem aqueles com glaucoma, Mas existe aqueles míopes de nascença, Míope. Míope é cego, cegueira, nasceu cego, Sem a visão física. E seus discípulos, olha só, e seus discípulos lhe fizeram esta pergunta. Ei, mas esses discípulos também, discípulos besta esses, viu? Não é brincadeira. Eles fizeram essa pergunta, graças a Deus que eles fizeram essa pergunta para nós aprendermos um pouquinho mais. E seus discípulos lhe fizeram esta pergunta: Mestre, foi pecado desse homem ou dos que o puseram no mundo que deu causa a que ele nascesse cego? Ai, meu Deus do céu.
Não precisa nem ter conhecimento da doutrina dos espíritos para poder responder isso aqui, ué. Os discípulos, viu? Mas se eu pudesse naquela época, eu queria dar tanto chinelado nesses discípulos do mestre, porque não é possível, velho. Mas é com todo respeito, os discípulos não estão errados em fazer essa pergunta ao mestre. Sabe por quê? Porque nós sabemos que existe, sim, geneticamente, hereditariamente, as enfermidades orgânicas. Então, os discípulos de Jesus não erraram, não. Eu estou brincando aqui, porque essa é a nossa didática, é essa. Né? A nossa forma de trabalhar é essa. Então, e seus discípulos lhe fizeram esta pergunta: Mestre, foi pecado desse homem ou dos que o puseram no mundo que deu causa a que ele nascesse cego? Aí Jesus responde. Jesus lhes respondeu: não é por pecado dele, nem dos que o puseram no mundo. Xiii! Jesus do céu, menininho Jesus. Ó, não é por pecado dele, né? Quer dizer, não é pecado daquele paciente, nem dos que o puseram no mundo, mas para que nele se patenteiem as obras do poder de Deus. Eita doutrina maravilhosa! Deixa eu tentar explicar aqui, depois nós damos sequência aqui. Porque eu já conheço essa passagem. Antes que nosso Senhor Jesus Cristo chegasse à Terra, isso é difícil para muitas pessoas entender, principalmente aquelas assim que se dizem espírita, mas que não raciocinam, não desfazendo. Antes que Jesus chegasse à Terra, foi programado no plano maior que milhares de seres nascessem com determinadas moléstias, com determinadas patologias orgânicas e permanecesse na rota do Cristo aqui na Terra, para que o Cristo operasse a obra de Deus, mostrando aos incrédulos ou aos crédulos, mostrando a todos o poder da natureza, das leis naturais do Criador. Então, milhares de seres no plano espiritual se candidataram a nascerem na Terra com diversos tipos de patologias, diversos tipos de doença. Olha só para você ver agora o esclarecimento. Para que
na rota do Cristo, o Cristo pudesse organicamente realizar aquele trabalho. Por isso que muitos que foram curados pelo Cristo organicamente não voltaram a se enfermar. Por que que eles não voltaram a se enfermar? Porque eles não tinham no perispírito e no espírito a moléstia, e sim apenas no corpo orgânico, porque eles pediram para fazerem parte do cenário. Pode ficar difícil para as pessoas entender isso, mas você consegue entender com todo respeito que todos os atores, todas as atrizes, antes de ser chamada ao palco, todos eles estudam os teus scripts. Eles dão uma repassada no script. Script é a história que ele terá que executar aqui na Terra. Então chama-se script. Então, por isso que muitos curados pelo Cristo não voltaram a se enfermar, porque eles não tinham no perispírito e no espírito enfermidade, e só no orgânico, porque no orgânico eles pediram antes de nascerem para que no orgânico se instalassem aquela enfermidade, para que o Cristo operassem neles os desígnios do Criador, na condição de uma mensagem esclarecedora. Olha só aqui, ó. Jesus lhes respondeu: não é por pecado dele, ele é cego, não é por pecado dele, nem dos que o puseram no mundo. Não é culpa também dos pais, não é hereditário e nem genética, e não tem nada a ver com o pecado de Adão e Eva, viu, gente? Já fica esclarecido aí. Ah, porque não é do pai, não é da mãe, então é de Adão e Eva. Não, aqui não existe esse negócio desse pecadinho, não. Entendeu? Então, mas para que nele se patenteie as obras do poder de Deus. Mais objetivo que o Cristo nesse momento não pode, não existe. É preciso que eu faça, olha só para você ver, é preciso que eu faça as obras daquele que me enviou. É preciso que eu faça a obra daquele que me enviou. Enquanto é dia, enquanto é tempo. Então é preciso que muitos contribuam com a boa nova do Pai, com os desígnios do Criador. Vem depois a noite. Vem depois a noite, que é aquele período que cessa, na qual ninguém pode fazer obras. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Isso é verdade. Observe só para você ver. Apenas Jesus,
o único portador de todas estas faculdades que temos conhecimento e também as que não temos conhecimento. Jesus, o único ser que pôde dizer para que nele se patenteie as obras do poder de Deus. É preciso que eu faça as obras daquele que me enviou. Enquanto é dia, quer dizer, enquanto é tempo. Dia vem depois a noite, na qual ninguém pode fazer obras. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Você entende, então, que praticamente, por mais que tudo é real, mas tudo que ocorreu com Cristo há 2000 anos atrás, tudo minuciosamente foi programado no plano maior pelos arquitetos siderais, pelo próprio Cristo, por Deus, porque Jesus, na época, era médio de Deus. Você consegue entender que foi tudo programado? O único erro de Judas foi ter se suicidado. Porque se Judas não tivesse se suicidado, nós temos que entender que o ato que Judas cometeu em ter traído o Cristo fazia parte do script. Pedro negou Cristo porque fazia parte do script. Jesus foi preso, escorraçado, humilhado, espancado, interrogado, acusado de quê? De muito amar. Jesus foi colocado lado a lado a Barrabás. Quem vocês querem que seja solto? Barrabás ou Jesus? Solte Barrabás e crucifique o Cristo. Isso tudo já estava programado. Jesus foi levado e crucificado. Não existiu a concepção do Divino Espírito Santo, não existiu as 14 estações. Isso é tudo invenção do catolicismo. Não existiu o roubo do corpo do Cristo, nós já explicamos isso aí em outros vídeos. Tudo que aconteceu com Cristo, todas as realizações, todo o trabalho dele já estava programado no script. Ele tinha que passar por tudo aquilo. Muitas pessoas dizem que não. Ele tinha. Sabe por quê? Porque Deus nos confiou a ele.
Ele na condição de nosso guia e do modelo qual todos nós devemos segui-lo. Então Jesus não podia mandar um enviado no teu lugar para passar-se por ele. Ele mesmo veio. Porque ele é o modelo. Ele é o guia. Ele é o modelo. E é preciso entender que tudo que aconteceu com Cristo é o resumo de tudo que nos acontece na Terra. Você viu que acenderam os holofotes agora, né? Na Terra você só consegue a ascensão divina através de sangue, suor, dores, lágrimas e sofrimento. Quem nunca passou por esses itens todos aqui na Terra e quem nunca enfrentará todos esses itens, não se chega ao Pai sem experimentar, perdão do termo, todas essas desgraças. Mas Jesus teve que vir e passar com resignação, com aceitação, com humildade, para nos mostrar. Porque você observa que em momento algum o Cristo blasfemou. Em momento algum ele julgou. No entanto, no alto da cruz ele ainda teve forças para dizer: Pai, perdoe-os. Eles ainda não sabem o que estão fazendo. Quer dizer, ainda nos defendeu. Você entendeu isso? Jesus não disse: Pai, perdoe-os, eles não sabem o que fazem. Pai, perdoe-os, eles ainda não sabem o que fazem. Eles não entenderam, Pai, como se diz, as tuas leis trazidas por mim. Perdoe-os. Só que Jesus não estava dizendo ao Pai para que nos perdoasse, porque o Pai não tinha nada que nos perdoar, porque nós não havíamos prejudicado o Pai. Nós não havíamos ofendido, magoado o Pai. Ah, mas nós ofendemos, porque nós matamos o unigênito dele. Deus nunca teve o filho unigênito. Deus nunca teve um filho preferido. Todos nós somos preferidos pelo Cristo. A única diferença é que Jesus é mais evoluído que nós e nós nos encontramos também em evolução como Jesus também se encontra. Quando Jesus disse: Pai, perdoemos, eles ainda não sabem o que fazem. Eles merecem. Quantas chances possíveis forem. É lógico que nós estamos no esmiuçamento explicando aquela passagem. Porque se nós pegarmos aquela passagem, Pai, perdoe eles porque eles não sabem, aquilo ali é dos católicos. Aquilo ali é do catolicismo. O catolicismo pegou aquilo de uma vez. Pai, perdoe, eles não sabem o que faz. Significa que nós magoamos Deus. Deus ficou irado. Deus mandou trovões, chuva, estremeceu a terra e
Isso não aconteceu nada disso. Não aconteceu nada disso. Não teve chuva torrencial, não teve relâmpago, não teve aguaceiro, não teve nada dessa babaquice que eles contam por aí. Isso aí é tudo para molhar os personagens ali no cenário. Para depois molhar as toalhas lá dentro nos bastidores do cenário, né? Do teatro. Não tem nada disso. Isso é tudo invenção. Como as 14 estações é invenção dos católicos. Não tem nada disso. Aquela lá que eles dizem lá, não sei se é Jerusa, Verusca, tudo babaquice aquilo ali. Ô, gente, vamos botar o raciocínio para frente, gente. Nós não estamos falando mal de ninguém, não. Nós estamos... Ó, se você estudar o catolicismo do princípio até 2023, você vai se transformar, ou você se transforma num obsessor do catolicismo. Por isso, vai devagar. Nós vamos dar sequência no próximo vídeo a respeito desse tema. Mas olha que tema gostoso. Vem mais coisa por aí, mas é no próximo vídeo, no próximo dia.